Você já parou para pensar como alguém abençoado com todas as chances do mundo pode acabar em completa desgraça? Parece impossível, não é? Mas essa é a história de Jeroboão, o primeiro rei após a divisão de Israel. Em um mundo onde acreditamos que os escolhidos por Deus estão destinados ao sucesso, a queda de Jeroboão desafia essa crença. O que fez esse homem, abençoado com tanto poder, tornar-se um exemplo de falha e desobediência? Prepare-se para uma viagem intrigante pela história bíblica, que revela como nossas escolhas podem transformar bênçãos em maldições. E descubra como evitar esses mesmos erros em sua vida. Vamos desvendar juntos os segredos escondidos nas páginas da Bíblia. Jeroboão, filho de Nebate e Zerua, nasceu na tribo de Efraim, uma das mais influentes entre as tribos do norte de Israel. Crescendo em meio a histórias bíblicas, ele enfrentou as dificuldades de uma origem humilde. Sua mãe, Zerua, viúva, criou Jeroboão em um ambiente de trabalho árduo e dedicação. A Bíblia não menciona muitos detalhes sobre sua infância, mas podemos imaginar os desafios que ele enfrentou, especialmente sem a presença de um pai. Essas dificuldades moldaram seu caráter e, de certa forma, prepararam-no para os papéis complexos que desempenharia mais tarde. O jovem Jeroboão destacava-se entre seus pares, mostrando uma habilidade notável em liderar e trabalhar arduamente. Não é surpresa que suas qualidades chamaram a atenção do rei Salomão. Na época, a liderança era uma característica essencial para alguém que desejava ascender em meio a tantas histórias bíblicas de poder e fé. O reconhecimento por Salomão foi um marco em sua vida, levando-o a uma posição de supervisor dos trabalhadores da casa de José. Aqui, podemos ver como a diligência e o talento podem abrir portas, mesmo para aqueles com origens modestas. Jeroboão, apesar das adversidades, encontrou uma oportunidade de crescimento e destaque. Sua trajetória nos ensina que o trabalho árduo e a perseverança podem mudar o curso de nossas vidas. No entanto, essa mesma trajetória que começou em humildade e promessas seria marcada por escolhas que o levariam à ruína. Naquele tempo, a expectativa era que ele continuasse em uma ascensão gloriosa, seguindo os ensinamentos bíblicos e honrando a confiança que lhe fora dada. Contudo, a história de Jeroboão nos mostra que as decisões futuras podem desviar até mesmo os mais promissores do caminho certo. Jeroboão, com sua habilidade e liderança inatas, rapidamente se destacou aos olhos do grande rei Salomão. Em meio às histórias bíblicas de opulência e sabedoria, Salomão não pôde ignorar o jovem efraimita que se destacava pela diligência. Ele foi designado como supervisor dos trabalhadores da casa de José, uma posição de grande responsabilidade. Esse reconhecimento era um testemunho não apenas do seu talento, mas também da confiança que Salomão depositava nele. Imagina só a sensação de ser escolhido para uma tarefa tão importante, especialmente em uma época em que as oportunidades eram raras para aqueles de origem humilde. No entanto, a história de Jeroboão tomou um rumo surpreendente quando ele encontrou o profeta Aías. Este encontro foi mais do que um simples encontro. Foi um evento que mudaria o curso da história da Bíblia. Aías, ao rasgar seu manto em 12 pedaços e entregar 10 a Jeroboão, profetizou a divisão iminente do reino de Israel. Imagine o peso dessa revelação. Deus prometeu a Jeroboão uma dinastia duradoura, contanto que ele obedecesse aos seus mandamentos. Era uma promessa grandiosa, mas também uma responsabilidade colossal. A Bíblia nos ensina que com grandes bênçãos vêm grandes testes de fé e caráter. Quando as notícias da profecia se espalharam, chegaram aos ouvidos de Salomão, e o rei, temendo uma rebelião, procurou matar Jeroboão. Em um momento de fuga desesperada, Jeroboão escapou para o Egito, onde encontrou refúgio com o faraó. Essa fuga para o Egito não foi apenas uma busca por segurança, mas um período de exílio que serviria como um tempo de preparação. É fascinante como as histórias bíblicas frequentemente incluem períodos de exílio e provação antes de grandes realizações. O retorno de Jeroboão ao cenário principal ocorreu após a morte de Salomão.
Com a ascensão de Roboão ao trono e a crescente insatisfação das tribos do norte, Jeroboão viu a oportunidade de reivindicar a promessa feita por Deus. As tribos do norte, cansadas das pesadas cargas de trabalho impostas por Salomão, apelaram a Roboão por alívio. A recusa de Roboão em aliviar a carga apenas fomentou a rebelião. Neste contexto tumultuado, Jeroboão foi coroado rei do Reino do Norte, marcando o início de um reinado que prometia grandes coisas, mas que seria marcado por desafios e decisões difíceis. Com a morte de Salomão, o cenário estava pronto para uma nova liderança, e Roboão, seu filho, assumiu o trono. No entanto, as tribos do norte estavam cansadas das pesadas cargas de trabalho e tributos que Salomão havia imposto nos últimos anos de seu reinado. Essas tribos, profundamente insatisfeitas, viram na ascensão de Roboão uma oportunidade para buscar alívio e mudanças. Em um momento crítico, líderes das tribos do norte, incluindo Jeroboão, apelaram a Roboão, pedindo-lhe para aliviar suas cargas. É impressionante como as histórias bíblicas frequentemente refletem as tensões sociais e econômicas que podem mudar o curso de uma nação. Roboão, em sua inexperiência e arrogância, decidiu ignorar os conselhos dos anciãos que haviam servido seu pai. Eles aconselharam Roboão a servir o povo e aliviar suas cargas, garantindo assim sua lealdade. No entanto, ele optou por seguir os conselhos dos jovens que cresceram com ele, decidindo aumentar ainda mais os fardos do povo. Essa decisão precipitou uma reação violenta e imediata. As tribos do norte, indignadas com a resposta de Roboão, rejeitaram sua liderança e proclamaram que não tinham herança na linhagem de Davi. Este ato de rebelião foi um ponto de virada crucial nas histórias bíblicas, levando à divisão do reino. A rejeição de Roboão pelas tribos do norte abriu caminho para a coroação de Jeroboão como seu rei. Imagine a emoção e a tensão desse momento. As tribos do norte, cansadas de opressão e buscando uma nova direção, viram em Jeroboão um líder que poderia lhes trazer alívio e justiça. A coroação de Jeroboão não foi apenas um ato político, mas um símbolo de esperança e renovação para muitas pessoas. No entanto, com esse novo título, vinha uma grande responsabilidade e uma série de desafios. A Bíblia nos ensina que a liderança é um peso que poucos conseguem carregar com sabedoria e graça. Jeroboão, agora rei do Reino do Norte, enfrentava a enorme tarefa de consolidar seu poder e defender seu reino contra possíveis invasões. Ele começou a fortificar cidades estratégicas como Siquém e Penuel, demonstrando sua preocupação com a defesa e segurança de seu reino. Essa ação não só visava proteger seu território, mas também mostrar força e determinação aos seus novos súditos. No entanto, a divisão do reino não resultou em paz. A tensão constante entre Jeroboão e Roboão seria um desafio persistente, marcando o início de uma era tumultuada. A fortificação dessas cidades era mais do que uma simples medida militar. Era uma mensagem clara para amigos e inimigos. Siquém, com sua importância histórica e espiritual, e Penuel, com sua localização estratégica, foram escolhidas para simbolizar a nova força e independência do Reino do Norte. Jeroboão queria assegurar que seu reino não fosse apenas uma rebelião temporária, mas uma nação sólida e defensável. Essas ações refletem um padrão nas histórias bíblicas, onde a construção e a fortificação de cidades frequentemente simbolizam a criação de novas identidades e destinos para os povos de Deus. No entanto, a divisão do reino trouxe consigo uma série de conflitos incessantes com o Reino do Sul. Jeroboão e Roboão, cada um buscando consolidar seu poder, se enfrentaram em várias ocasiões. As tensões entre os dois reinos eram palpáveis, e a desconfiança mútua gerava uma atmosfera constante de guerra iminente. A Bíblia relata que mesmo após a tentativa inicial de Roboão de reconquistar as tribos do norte ser frustrada, os conflitos menores continuaram a ocorrer. A história nos mostra como a divisão política e espiritual
pode levar a conflitos intermináveis e devastadores. A batalha significativa entre Abias, filho de Roboão, e Jeroboão é um exemplo claro dessa tensão. Abias, confiando na promessa de Deus à casa de Davi, enfrentou Jeroboão em uma grande batalha. Embora Jeroboão tivesse um exército superior em número, a vitória de Abias mostrou que a fé e a obediência a Deus poderiam superar a força militar. A Bíblia nos ensina que, mesmo em tempos de conflito, a lealdade a Deus e seus mandamentos é fundamental. Esta batalha não só sublinhou as tensões entre os dois reinos, mas também serviu como um lembrete da importância da fidelidade divina. E é nesta atmosfera de conflito e defesa que Jeroboão toma uma decisão que mudará radicalmente o curso de seu reinado: a introdução da idolatria. Jeroboão, temendo que a contínua peregrinação do povo a Jerusalém pudesse enfraquecer seu reinado, tomou uma decisão drástica e desastrosa: a criação dos bezerros de ouro. Com um coração ansioso e uma mente preocupada, ele decidiu que era muito trabalho para os israelitas subirem ao templo em Jerusalém. Então, ele apresentou os bezerros de ouro, dizendo ao povo que esses eram os deuses que os tiraram do Egito. Este ato não foi apenas uma medida estratégica, mas uma violação grave dos mandamentos de Deus. A Bíblia é clara sobre a proibição de ídolos e imagens esculpidas, e Jeroboão desconsiderou completamente essas diretrizes. O desvio da adoração de Jerusalém para Betel e Dan marcou um ponto de inflexão na história do Reino do Norte. Betel, com sua rica história espiritual, e Dan, no extremo norte, foram escolhidos por Jeroboão como novos centros de adoração. Essa mudança não era apenas uma questão de conveniência. Era uma tentativa deliberada de criar um sistema religioso paralelo que consolidasse seu poder. As histórias bíblicas mostram repetidamente como a centralidade de Jerusalém era crucial para a verdadeira adoração a Deus. E o desvio de Jeroboão estabeleceu um precedente perigoso de infidelidade e desobediência. Além de criar ídolos, Jeroboão alterou profundamente a estrutura do sacerdócio. Ele nomeou sacerdotes de entre todas as pessoas, não apenas dos levitas, a tribo designada por Deus para o sacerdócio. Essa mudança corroeu ainda mais a pureza e a santidade do culto a Deus. A Bíblia nos ensina que as ordens divinas devem ser seguidas rigorosamente, e Jeroboão, ao desconsiderar essas instruções, comprometeu seriamente a integridade espiritual de seu reino. A instituição de uma festa no 8º mês, imitando a festa dos tabernáculos, foi outro exemplo de suas tentativas de criar um sistema religioso controlado por ele, afastando ainda mais o povo dos mandamentos de Deus. As ações de Jeroboão em estabelecer a idolatria e alterar o culto trouxeram consequências espirituais devastadoras para Israel. Sua decisão de estabelecer esses cultos falsos foi bem planejada, mas espiritualmente desastrosa. Ele raciocinou que, ao fornecer locais de adoração mais convenientes, garantiria a lealdade do seu povo. No entanto, isso resultou em um afastamento flagrante dos ensinamentos bíblicos. A Bíblia relata que esse pecado não só manchou o reinado de Jeroboão, mas também estabeleceu um padrão de infidelidade que perduraria por gerações. Em meio à crescente idolatria e desobediência de Jeroboão, Deus enviou um profeta de Judá para denunciar seus pecados. Esse homem corajoso foi até Betel, onde Jeroboão estava oferecendo sacrifícios no altar que ele mesmo havia construído. A coragem do profeta em confrontar o rei e o povo em um local de adoração falsa é um testemunho da força e da determinação que Deus concede aos seus servos. Ele proclamou que o altar se racharia e as cinzas se espalhariam, um sinal claro do juízo divino. A Bíblia, em seus ensinamentos, frequentemente nos lembra que Deus sempre envia advertências antes do juízo, dando oportunidades para o arrependimento. Quando Jeroboão ouviu a profecia, ele estendeu a mão contra o profeta e ordenou que ele fosse preso. No entanto, sua mão se secou e ele não pôde recolhê-la. Ao mesmo tempo, o altar se rachou e as cinzas se derramaram, exatamente como o profeta havia predito. Esse evento miraculoso foi um claro sinal de que a mensagem vinha de Deus.
Assustado e humilhado, Jeroboão pediu ao profeta que orasse para que sua mão fosse restaurada. O profeta orou, e a mão do rei foi restaurada, mostrando que Deus é misericordioso mesmo em meio ao juízo. Esse episódio sublinha a seriedade com que Deus trata a idolatria e a desobediência, destacando a importância de seguir seus mandamentos. Apesar desse sinal claro e poderoso, Jeroboão não se arrependeu de seus pecados. Ele continuou em seus caminhos idólatras, levando o povo de Israel ainda mais longe de Deus. Este é um exemplo contundente de como, mesmo diante de advertências e sinais evidentes, o coração humano pode permanecer endurecido. As histórias bíblicas estão repletas de advertências divinas e oportunidades de arrependimento. Mas a história de Jeroboão mostra que ignorar essas advertências leva a consequências inevitáveis. A desobediência contínua de Jeroboão trouxe consequências severas, começando com a enfermidade de seu filho, Abias. Em um momento de desespero, Jeroboão enviou sua esposa, disfarçada, para consultar o profeta Aías, na esperança de receber uma palavra de esperança. Esse ato revela o conflito interno de Jeroboão, sabendo que havia pecado contra Deus, mas ainda buscando sua misericórdia. A Bíblia nos mostra que, mesmo em nossos momentos mais sombrios, ainda buscamos a orientação divina, esperando encontrar uma luz no meio das trevas que criamos. Ao chegar à casa de Aías, a esposa de Jeroboão foi recebida com uma mensagem dura e clara de Deus. O profeta, apesar de cego devido à idade, foi avisado por Deus sobre a chegada dela e sua missão. A mensagem que ele entregou era de julgamento e condenação. Por causa dos pecados de Jeroboão e por ele ter levado Israel a pecar, Deus traria desgraça sobre sua família. Todos os homens de sua casa seriam exterminados, e seus descendentes seriam varridos como esterco, até não restar nada. Este pronunciamento não era apenas sobre Jeroboão, mas um aviso para todos sobre as consequências da desobediência persistente aos ensinamentos bíblicos. Conforme predito pelo profeta, assim que a esposa de Jeroboão voltou para casa e entrou na cidade, seu filho Abias morreu. Todo Israel pranteou pelo menino, o único da casa de Jeroboão a receber um sepultamento digno, pois nele foi encontrado algo de bom para com o Senhor. Este evento cumpriu a palavra de Deus e demonstrou que seu juízo é inexorável. A morte de Abias marcou o início do fim para a casa de Jeroboão, sublinhando que o pecado e a idolatria não ficariam impunes. E assim, a ruína da dinastia de Jeroboão se desenrolaria como uma lição viva dos ensinamentos bíblicos sobre a fidelidade e as consequências do afastamento de Deus. O juízo de Deus sobre Jeroboão não se limitou à morte de seu filho Abias. A profecia de Aías continuou a se cumprir de forma implacável quando Baasa, da tribo de Issacar, conspirou contra Nadab, filho de Jeroboão, e o assassinou. Nadab havia sucedido seu pai no trono, mas seu reinado foi curto e conturbado. Baasa não apenas matou Nadab, mas exterminou toda a casa de Jeroboão, cumprindo assim a palavra do Senhor pronunciada pelo profeta Aías. Esse ato de Baasa foi um golpe fatal para a dinastia de Jeroboão, marcando o fim de sua linhagem e a destruição completa de sua casa. A conspiração de Baasa e o subsequente extermínio da casa de Jeroboão ilustram a severidade do juízo divino. Na Bíblia, vemos repetidamente que Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semeia, ele também colherá. Jeroboão, que semeou idolatria e desobediência, colheu destruição e morte para sua família. Este evento serve como um lembrete solene de que as ações têm consequências e que a liderança irresponsável pode levar à ruína não apenas do líder, mas de todos os seus descendentes. A Bíblia está repleta de exemplos que reforçam a importância de seguir os mandamentos de Deus para evitar tais destinos trágicos. A ruína total da dinastia de Jeroboão foi um evento significativo na história de Israel. Não apenas mostrou o cumprimento das profecias divinas, mas também serviu como um aviso para os futuros reis e líderes. A desobediência a Deus e a corrupção espiritual não seriam toleradas. A destruição da casa de Jeroboão
não foi apenas uma questão de justiça divina, mas também uma medida para purificar Israel de uma linhagem que havia levado o povo ao pecado. Este capítulo sombrio na história da Bíblia nos ensina que a fidelidade a Deus é essencial para a liderança duradoura e a prosperidade de um reino. Com a destruição completa da casa de Jeroboão, Israel teve a oportunidade de refletir sobre seus caminhos e buscar uma reconciliação com Deus. Este momento de ruína abriu caminho para novas lideranças e novas esperanças. A história de Jeroboão, embora trágica, serve como um ponto de partida para a renovação espiritual e moral. A história de Jeroboão nos oferece lições valiosas sobre o impacto das nossas decisões e a importância da fidelidade a Deus. Cada escolha que fazemos tem consequências, e as ações de Jeroboão demonstram como a desobediência pode levar à ruína. Ele começou como um líder promissor, mas suas decisões erradas e a idolatria que instaurou causaram sua queda. A Bíblia nos ensina que, para evitar destinos trágicos como o de Jeroboão, devemos seguir os mandamentos divinos com dedicação e obediência. É uma lição clara de que a fidelidade a Deus é fundamental para uma vida abençoada e próspera. Como líderes, temos uma responsabilidade ainda maior. Jeroboão, como rei, tinha o dever de guiar o povo de Israel nos caminhos de Deus. No entanto, sua liderança falhou gravemente quando ele introduziu a idolatria e se afastou dos ensinamentos bíblicos. A responsabilidade da liderança espiritual é imensa, pois as ações de um líder afetam não apenas sua vida, mas também a de todos aqueles que estão sob sua liderança. Líderes espirituais, pastores e pais devem se lembrar de que são exemplos vivos dos ensinamentos bíblicos e que sua fidelidade e obediência a Deus são essenciais para o bem-estar de seus seguidores. A história de Jeroboão também nos lembra que Deus é justo e que suas promessas se cumprem. Ele oferece oportunidades de arrependimento, mas também é um Deus de justiça que não deixa o pecado impune. A fidelidade e a obediência a Deus são as bases de uma vida plena e abençoada. À medida que refletimos sobre as lições de Jeroboão, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e a buscar uma relação mais profunda e fiel com Deus. E, nesse processo de reflexão e aprendizado, encontramos uma compreensão mais clara do significado da misericórdia divina, que exploraremos a seguir. Mesmo em meio ao juízo severo sobre a casa de Jeroboão, vemos um vislumbre da misericórdia divina. Abias, o filho de Jeroboão, foi distinguido por Deus por ter algo de bom em seu coração. Embora ele tenha sido o único da casa de Jeroboão a receber um sepultamento digno, sua morte precoce foi uma mensagem clara de que a justiça de Deus prevalece. A Bíblia nos ensina que Deus é capaz de discernir e reconhecer a bondade, mesmo em um ambiente de grande iniquidade. A distinção de Abias é um lembrete de que a misericórdia de Deus pode se manifestar de maneiras inesperadas, trazendo esperança mesmo em meio à tragédia. A justiça de Deus é uma constante nas histórias bíblicas, e o juízo sobre Jeroboão exemplifica essa verdade. Apesar de suas falhas e pecados, Deus ainda oferece momentos de graça e oportunidades de arrependimento. No entanto, quando essas oportunidades são ignoradas, o juízo divino se torna inevitável. A destruição da casa de Jeroboão e a preservação de Abias ilustram como Deus administra a justiça de forma justa e misericordiosa. É um chamado para todos nós a refletirmos sobre nossas próprias vidas e a importância de permanecermos fiéis aos ensinamentos de Deus. Este equilíbrio entre justiça e misericórdia é crucial para entender a natureza de Deus e para aplicarmos em nossa própria caminhada espiritual. A história de Jeroboão nos ensina que nossas escolhas têm um impacto profundo, não só em nossas vidas, mas também nas vidas de todos ao nosso redor. Você já refletiu sobre as decisões que toma diariamente e como elas moldam seu futuro? A Bíblia está repleta de ensinamentos que nos mostram o caminho da obediência e da fidelidade a Deus,
e ignorá-los pode levar a consequências desastrosas. Quais são as áreas da sua vida em que você precisa buscar mais alinhamento com os princípios divinos? Pense sobre isso e se esforce para fazer mudanças positivas. Tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.